Glória a Deus, bom dia, amados. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez, amém? Creio que seremos ricamente abençoados nessa manhã, amém? Seremos chamados mais uma vez a amar a palavra dele acima de todas as coisas, amém? O tema de hoje, da ministração desse domingo, tanto agora de manhã, quanto a mensagem que o pastor Henrique vai estar ministrando nessa noite, vai ser coerência com a palavra, amém? E eu já queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos 115, versículo 1. Todos lá? Como de costume na nossa comunidade, eu queria que vocês se colocassem de pé para a leitura da palavra. Amém. Salmo 115, do 1 ao 8. Vamos ler. Não há nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a sua garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. A sua palavra que é viva e eficaz. Pai, nós cremos que você é um Deus que fala. Pai, nós cremos que diferentemente, Pai, de outras prefigurações ou outros símbolos, Senhor, que tentam se levantar, Pai. Você é o verdadeiro Deus sobre todos os falsos. Você é o Deus, Senhor, em quem acreditamos, Pai. Que nessa manhã nós possamos ser chamados mais uma vez ao amor à sua lei, ao amor às suas escrituras, ao amor à sua palavra, Pai. Porque amamos os teus preceitos, Pai. Porque confiamos nos teus caminhos seguros, que são caminhos de paz, Senhor. Nós confiamos, Pai, que você, Pai, ao se revelar para nós com a sua palavra, Pai, você tem o melhor para nós, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai. Nos deleitamos, Senhor, em saber que você é um bom Pai que sempre se revelou. Nós nos deleitamos, Senhor, na Tua palavra, porque ela é vida para nós. Ela é pão que nos alimenta. Ela é a água que sacia nossa sede, Pai. Não queremos, Senhor, de forma alguma, Senhor, ser inertes, Pai, ou estarmos como quem dorme, Pai, enquanto as proclamações da verdade são feitas por tanto tempo, por meio dessa escritura sagrada, Pai. Nós queremos conhecê-la, nós queremos interagir com ela, Pai. Nós queremos nos relacionar com ela, para que possamos ser transformados, para que possamos ser limpos, para que possamos ser purificados, Senhor, por ela, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque cremos, Pai, em uma manhã, Pai, de convergência, Pai. Cremos, Senhor, em uma manhã de arrependimento. Cremos em uma manhã onde o amor à sua lei, Pai, e a sua palavra, Senhor, estará escrita, Senhor, em nossos corações de uma forma tão vívida, Senhor, que não desejaremos outra coisa a não ser quando abrirmos os nossos olhos de manhã, buscarmos a Tua face, buscarmos a Tua palavra, porque ela nos vivifica, ela nos alimenta, Pai. Muito obrigado por uma manhã, Senhor, onde o Senhor convergirá os nossos corações e voltará os nossos corações mais uma vez a esse amor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem se sentar. Esse tema é um tema muito importante, Acredito que veio ao coração do pastor Henrique por uma direção divina. A palavra de Deus, ser coerente,
com a palavra de Deus é muito importante em meio à sociedade onde nós vivemos. E também em relação à igreja, amém? É importante estudarmos com esse tema porque muitas vezes tem se levantado muito relativismo quanto à palavra de Deus. Então é importante nós sabermos, né, o que é ser coerente com a palavra. Amém? Então nós vamos caminhar um pouco aqui, desde o Antigo Testamento, nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos passear um pouco na Bíblia essa manhã, para que possamos compreender melhor, amém? O que quer dizer, né, ser coerente com a palavra, o que quer dizer esse amor à palavra de Deus, amém? Eu pedi para vocês abrirem no Salmos 115, né? Porque como o salmista que ele está falando, nos povos antigos, quando Deus ele se revela aos patriarcas, quando Deus ele se revela a Moisés, Deus ele é um Deus que fala, amém? Deus, ao contrário dos deuses das nações pagãs, amém? Aos quais existiam ali na terra prometida, Israel então, ele foi chamado por Deus, Deus chama esse povo para si, amém? E promete a eles uma terra, amém? Glória a Deus. E Deus, ao resgatar esse povo na nação do Egito, né, eles ali passam por aquele processo do deserto. E quando Deus se revela tanto aos patriarcas como ao próprio Moisés também, Deus ele é um Deus que se mostra pessoal. Deus é um Deus que fala. Então esse salmo ele deixa muito claro que diferentemente dos deuses pagãos, amém? Que existiam muito comumente no mundo antigo, amém? No mundo antigo era muito comum que pessoas adorassem a imagens de representação de algo que eles acreditavam ser divino. Então, muitas vezes, poderia ser a imagem de animais, ou até de pessoas, ou até mesmo de elementos da natureza. Então, eles pegavam esses elementos ou esses objetos e eles erguiam a adoração, porque acreditavam que se eles adorassem aqueles objetos, de certa forma, eles receberiam algum tipo de contentamento, ou algum tipo de benfeitoria, amém? Então, eles sempre adoravam essas entidades no sentido de quererem receber algo para si. E quando Deus, ele chama o povo de Israel para si, ele se mostra um Deus que não permite que o povo de Israel faça imagem sobre ele. Porque Deus, ele é transcendente a tudo aquilo que poderia representá-lo. Deus ele não deixa que o homem ele tenha uma imagem que eu falo aqui, com os olhos ele pudesse, de certa forma, personificar a Deus. Então, Deus ele proíbe que o homem faça uma imagem dele mesmo, de Deus, amém? Por quê? Porque Deus ele não quer se mostrar como um ser impessoal ou como um objeto impessoal, mas Deus ele se revela a essa nação como um Deus pessoal, com um Deus que mesmo não tendo boca, ele falava. Com um Deus que mesmo você não conseguindo vê-lo, você conseguia ver suas afeições. Com um Deus que expressa sua vontade por meio da fala. Então, quando Deus se manifesta ali no Sinai, né? Deus prova ser o Deus verdadeiro para aquele povo. Vocês vieram de um contexto egípcio onde existiam muitos deuses, mas esses todos deuses eram deuses falsos, porque eu me manifesto a vocês como um Deus que fala, e eu estou falando pessoalmente, demonstrando meu poder aqui nesse monte, mas eu também estou dando para vocês a minha lei. Porque a minha lei é uma demonstração de amor. Porque eu sou um Deus pessoal. Um Deus que me importo como vocês vão viver. Eu não sou um Deus impessoal. Eu não sou um Deus falso. Mas eu sou um Deus pessoal. Eu sou um Deus que me importo. Eu sou um Deus que, ao demonstrar o meu amor, eu revelo a minha vontade para você. Por isso Deus dá a sua lei. Deus é o Deus que fala a Moisés os 10 mandamentos e as outras leis. A lei de Deus ao povo de Israel é uma demonstração de amor, para que eles não ficassem perdidos, mas ela demonstra a vontade do próprio Deus para aquele povo. Essa é a importância da lei.
Muitos deles viviam sem referência. Mas Deus, Ele demonstra a sua vontade, o seu amor, a sua afeição. E nós sabemos, né, muitos de vocês conhecem o Decálogo, as 10 leis. Mas a gente vai entrar agora, né, em outro livro da Bíblia, para que a gente possa entender um pouco mais o que Deus queria quando Ele deu a sua lei. Amém? Então, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 4. Glória a Deus. Eu nem falei o versículo, né? Não tem como abrir. 1 e 2. Na verdade, eu vou citar vários, aí você vai se achando. Então, meus amados, existe um teólogo anglicano chamado J. Packer, que ele vai falar o seguinte, que Deus falar, Deus se demonstrar, Deus ser um Deus que se importava de como aquele povo iria viver, é um Deus que fala, amém? Saber, e a citação dele é a seguinte: saber que nosso Deus é um Deus que fala, deve despertar naquele povo como deve despertar em nós o desejo de ouvir o que ele tem a dizer. O Deus a quem adoramos é um Deus que fala, ele não é mudo, a sua palavra é viva e eficaz. Então Deus demonstra o seu amor para conosco. Ele não nos deixa perdidos, e que bom que Deus não nos deixa perdidos. E o livro de Deuteronômio que eu pedi para vocês abrirem, amém? Ele vai contar a história do povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Então esse é o último livro do Pentateuco, amém? Moisés está lá com essa nação, a geração antiga que tinha saído do Egito, que tinha provado ali da demonstração de Deus no Sinai. Eles haviam morrido por desobediência, assim, no deserto. Então eles passaram o tempo de 40 anos no deserto. Eles não poderiam entrar na terra prometida, nem Moisés pôde entrar na terra prometida. Amém? E essa nova geração, então, eles iriam tomar posse da terra, ao comando de Josué. Amém? Então Moisés ali, né, ele está nas planícies de Moabe, e ele ali começa a discursar para esse povo da nova geração. Ele começa então, porque pensa comigo, aquele povo é uma nova geração, eles não tinham experimentado algumas coisas que a geração antiga tinha experimentado, como a libertação do Egito. Então ali Moisés está repassando para aquele povo e repetindo e reafirmando a lei de Deus para aquela nova geração, para que eles pudessem entrar na terra prometida com uma consciência nova, com um renovo, com literalmente uma renovação daquela aliança, para que eles não viessem a se esquecer, para que eles não viessem a se perverter. Então Moisés, ele começa a pregar para aquele povo. Moisés começa a mostrar o Deus afetuoso. Uma das palavras-chave desse livro é: ouve, ó Israel, guarda, conhece. E a palavra amor é citada mais de 20 vezes nesse livro. Porque eles não deveriam apenas guardar, manter, seguir, ouvir, mas eles deveriam amar. Porque o convite de Deus à nação de Israel não é somente obedecer por obedecer, mas é um convite ao amor a Deus e à sua lei. Deus está ali fazendo um convite. Eu não quero que vocês entrem nessa nova terra com a mentalidade antiga,
Mas eu estou chamando vocês mais uma vez ao comprometimento do meu amor e do amor à minha palavra. Por isso ouve, ó Israel, guarda essa palavra, ensina para os teus filhos, passe isso adiante. Esse é o chamado de Deus. Então vamos ler aqui um pouco desse versículo. Deuteronômio 4, versículo 1. E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Versículo 5. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer e cumpri-los. Presta atenção agora, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Aqui, se você lê Deuteronômio errado em alguns versículos, você pode até pensar que ali é uma carta branca para você declarar várias bênçãos e receber aquilo, porque, olha, eu estou cumprindo então essa palavra, então eu tenho direito a receber a minha bênção. Como se você estivesse fazendo uma troca com Deus. Mas, na verdade, você tem que olhar aqui essa carta entendendo que existia uma aliança de Deus com aquele povo. E essa aliança, ela compreendia a conquista de um território real e não imaginário. Mas era um território, era uma porção de terra. Amém? Então Deus chama esse povo, Ele elege um povo para si, separa um povo para si, os resgata, os tira do deserto, os tira de uma condição de escravidão e promete para eles uma terra, um lugar. E esse povo, ele devia ser separado para Deus. Esse povo, então, ele seria conhecido pela sabedoria de Deus, porque a lei é a própria sabedoria de Deus manifesta em seu amor e cuidado. Então eles seriam sábios, eles seriam distintos, eles seriam luzeiro para as outras nações. Porque Deus de forma alguma queria aqui ser egoísta. No sentido somente com a nação de Israel. Mas Deus, na verdade, queria que aquele povo fosse um anunciante da expansão, da glória de Deus. Eles queriam que eles fossem como um luzeiro que mostrava e resplandecia essa glória para as outras nações. Esse é o objetivo. Nunca parou, desde Gênesis, sempre foi expansão da glória de Deus. Deus sempre faz um convite, tanto a eles como a nós hoje, para sermos uma expansão da virtude que Ele colocou dentro de nós. Para que isso não pare em nós mesmos, mas para que nós sejamos luzeiros perante as nações, perante o nosso próximo. A palavra de Deus, então, ela tem essa função, dentro desse contexto de Deuteronômios. E lógico, aqui Moisés vai começar a pregar e falar para eles sim, se vocês obedecerem, se vocês fizerem conforme a lei, vocês vão receber sim bênçãos, vocês vão conquistar a terra. Mas nós devemos entender então essa mensagem com a ótica de que existia uma aliança com esse povo para conquistar uma terra. E existiam essas condições. Amém? Vamos ler um pouquinho mais desse livro maravilhoso. Eu quero agora que vocês abram no capítulo 6. Glória a Deus. Versículos, vamos ler desde o 3, porque o 3, esse aqui é uma oração muito conhecida, né, do povo de Israel, que é o chamar.
Amém? Esse é o chamado de Deus. Essa é a oração que eles repetem muito. Por isso que eu vou ler com vocês um pouco, mas para que a gente entenda também o depois, o que o versículo 5 quer nos dizer. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha a seriedade do que Moisés está passando aqui para esse povo. A primeira coisa, no versículo 4, ouça Israel, o Senhor é o único Senhor. Eles precisavam entender então que somente o Senhor era o Senhor deles. Que somente o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus que se manifestou a eles no Monte Sinai, é o único Deus verdadeiro. Porque Ele fala, porque Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus que não estava satisfeito apenas com a sua lei, mas Ele também Ele coloca a sua presença dentro e no meio do povo. Ele habitava no meio do povo através do seu tabernáculo. A sua presença estava no meio do povo. Ele gostava, Ele queria se relacionar. Então ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Mediante esse entendimento que o Senhor é seu único Deus, não se dobre a deuses falsos, não deixe cair em tentação, porque você quer tanto que chova, então você vai lá e adora o Deus Baal, porque você quer que chova, porque na verdade você está querendo suprir uma necessidade, uma carência sua momentânea, achando que aquele Deus ou aquela idolatria vai te trazer alguma satisfação pessoal. Mas escuta, isso tudo é falso, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Então ouça, ó Israel, eu sou o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A gente vai ter uma citação semelhante que Jesus fala também nos evangelhos de Mateus. Mas o que Ele está querendo dizer aqui, que a totalidade do nosso ser deve amar ao Senhor. Que a totalidade do nosso ser deve ser entregue ao Senhor. Não apenas uma parte, mas que tudo que nós temos, nós entregamos ao Senhor. Os nossos corações, a nossa volição. Tudo que compete a nós, aquele povo deveria entregar. E esse é um convite também a você, amado, para que você entregue tudo aquilo que você tem em amor ao Senhor. Porque somente assim você conseguirá ter amor em buscar a sua palavra. Se você se entregar de todo o coração, amados, é estranho a um cristão não ter amor por ler a palavra de Deus. É estranho a um cristão ser chamado a essa dádiva de pertencer ao corpo de Cristo e não querer conhecer o Deus ao qual te chamou. Precisamos amar ao Senhor e amar a sua lei. Precisamos amar ao Senhor e conhecer a sua palavra. No versículo 6, fala que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. A palavra de Deus, ela deve estar diante do seu povo. Então aqui nós podemos ver um princípio. Existe uma importância na disciplina espiritual de ler a palavra de Deus, porque ela vivifica o nosso entendimento.
ela vivifica, o Espírito Santo, através da sua palavra, vivifica em nós a vontade de cumprir a sua lei e de cumprir a vontade do próprio Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus é um Deus que fala, amém? Então, toda essa introdução que eu fiz, na verdade, bem grande, é para falar que Deus, quando Ele fala em sua palavra, Deus, quando Ele fala aquela nação, nós não devemos olhar com menosprezo para as Escrituras, porque afinal, isso não vale mais para nós. Mas, amados, devemos olhar para toda a palavra de Deus com zelo, entendendo sim da nova aliança em Cristo Jesus, que somos nova criação, amém, direção a uma aliança superior que temos, mas devemos sim olhar para toda a lei e entender que ela é a palavra sagrada de Deus e inspirada por Deus. Devemos sim ter a compreensão de uma teologia equilibrada, olhando para a palavra, olhando para o Antigo Testamento, à luz de Cristo. Mas precisamos entender e não desprezar tudo aquilo que aconteceu com a história de Israel e com a história de Deus com o seu povo. Afinal, o Antigo Testamento mostra a relação de Deus se revelando para conosco. Amém? Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 15 fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus está falando ali. Então, se amamos a Deus, desejaremos então nos relacionar e viver segundo aos seus preceitos. Vamos agora abrir em Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 12. Glória a Deus. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede a você, senão que tema o Senhor o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos e que ame e que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos seus decretos que hoje eu lhe ordeno. Mais uma vez eu estou relendo para vocês verem o quanto é enfático o livro de Deuteronômios em convidar aquele povo a obedecer e a conhecer os decretos e os mandamentos de Deus. Então, o que a gente entende aqui? A gente entende aqui nessa passagem algo muito importante que começa a entrar um pouco mais no tema da mensagem. A gente começa a entender aqui uma religião do coração. Então, quando ele fala, você vai amar e você vai servir. No versículo 10, vamos pular já, no 18, vamos pular para lá já. Ele fala assim, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes alimento e roupa. Vamos entender aqui, nesse princípio de Deuteronômio 10, que o amor à lei de Deus, que a obediência aos seus mandamentos, nos convida a servir, sermos coerentes. Ele está ensinando aquele povo, então, que essa espiritualidade a que ele está apresentando o povo, ela não deve ser apenas uma espiritualidade falsa. Mas esse amor ao Senhor, esse convite, uma total entrega ao Senhor, deveria reverberar em uma coerência com a vida. Então eu amo ao Senhor, eu conheço a sua palavra, portanto eu sou coerente com aquilo que Ele me confiou. Eu sirvo. Eu me dou pelo próximo, que nesse versículo aqui está retratado como o estrangeiro, a viúva e o órfão. Mas então, esse amor de Deus que nos convida, esse amor à palavra, deve gerar em nós uma coerência. Assim como tem que gerar em nós hoje, como gerava, como o convite de Moisés àquele povo. Devemos ser coerentes.
A espiritualidade a que tanto pregamos ou que tanto aprendemos não deve ficar nessas quatro paredes, meus amados. Mas essa verdadeira espiritualidade, ela deve ser vivida fora daqui. Quando somos coerentes com nossas vidas. Somos coerentes ao andarmos, ao praticarmos, a viver a nossa vida literalmente com o nosso próximo. A palavra nos desafia a isso. Amém? Então, essa espiritualidade deveriam existir frutos de piedade. Seremos conhecidos, amados, por discípulos e filhos de Deus. Seremos conhecidos, amém, como aquele povo que reconhece o senhorio do Senhor sobre nossas vidas, quando formos piedosos assim como Ele é. Que possamos ser conhecidos, amados, como igreja de pessoas piedosas. Que possamos ser conhecidos como pessoas que apenas não falam da sua espiritualidade de boca para fora de uma forma vã, mas como pessoas que praticam a sua palavra e que vivem em piedade. Nós sabemos aqui que o homem, na antiga aliança, ele não conseguia, amém? Se dar ao Senhor por completo, ou ele não conseguia cumprir aos mandamentos. Mas em Jeremias, no capítulo 31, e esse é um versículo de dupla referência, ela quer se dizer a nação de Israel também, mas ela também fala a nós hoje. Então o profeta Jeremias ali, ele vai falar, Jeremias 31, no versículo 33. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A gente viu em Deuteronômio aqui, Moisés falando para o povo, escreve a lei no teu coração, escreve a lei no teu coração. O profeta Jeremias aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve predizendo a nova aliança e falando assim, eu escreverei a minha lei nos seus corações, porque agora não vai ser mais um conjunto de regras que eles deverão obedecer a todo custo, sem mesmo amar ao Senhor, mas agora eu estarei dentro deles, vivificando, edificando, regenerando, iluminando, para que eles possam agora ser capacitados a viver de forma digna a qual eu os chamei. Essa é a promessa da nova aliança, a iluminação que acontece em Cristo Jesus. Cristo Jesus vem. E agora Deus não é apenas o Deus que fala, mas agora Deus é um Deus que tem uma face, e essa face é Jesus Cristo. Ele coloca uma face ao amor de Deus, a sua palavra que é uma palavra de amor, mas Jesus Cristo vem e Ele coloca essa face, não apenas agora como uma lei, mas como um braço, uma pessoa encarnada, que vive, que anda e que expressa o amor de Deus e a sua lei. Ele veio para cumprir a lei de Deus. Ele veio para se tornar a promessa encarnada de um Messias que iria nos resgatar. A identificação com Cristo Jesus nos transforma em uma nova criação. Glória a Deus, amados. Eu fico muito animada em falar sobre isso. Existe um teólogo que me incendiou nos últimos tempos sobre essa temática, que é N.T. Wright. Ele vai falar muito sobre essa nova criação, sobre essa iluminação. Amados, sermos nova criação, sermos pertencentes ao corpo de Cristo, estar em Cristo é uma das maiores dádivas que podemos receber em nossas vidas. Esse é o verdadeiro presente de Deus para nós. Só seremos coerentes com sua palavra, então, se entendermos que hoje o Espírito Santo nos vivifica, a que possamos olhar para a sua palavra e ela ser vida para nós, ela saltar aos nossos olhos, ela nos confrontar.
Glória a Deus. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. Eu não coloquei o versículo aqui. Você pode colocar no telão para mim? Isso. Então, eu vou só trazer uma breve contextualização aqui. Muitas vezes a gente vai ver no Antigo Testamento os profetas, né, até o próprio Moisés aqui em Deuteronômio, em certos momentos, ele vai usar a terminologia de que aquele povo ele tinha uma dura cerviz. Aquele povo, eles não conseguiam compreender, eles eram endurecidos, o coração deles era endurecido, eles não conseguiam compreender ao Senhor. Por mais que Deus se demonstrasse um Deus de amor, um Deus afetuoso, esse povo ele não conseguia, né, adorar ao Senhor de fato, na totalidade do seu ser. Mas aqui a gente tem um conceito muito lindo que Paulo traz para nós. Em Isaías vai falar muito sobre isso, que aquele povo de Israel, eu não sei se vocês lembram aqui no final do Salmo 115 também. Ele vai falar que, então, por aquele povo estar adorando esses deuses, eles se tornavam a semelhança desse Deus. Mais ou menos isso. No sentido do quê? De que aquele povo estava se tornando endurecido, o coração deles se endurecia cada vez mais. Porque eles viviam cada vez mais para o seu bel prazer e para a satisfação pessoal deles. Então eles buscavam não aquilo que Deus os direcionava, mas eles buscavam viver segundo os seus preceitos. E isso eles se identificavam muitas vezes com a crença deles. Eles estavam se emburrecendo pela crença limitante deles. Eu não sei se vocês conseguem me entender, eu estou sabendo expressar isso de uma forma clara. Mas Deus aqui fala então que eles eram cegos, eles não conseguiam ver. Paulo aqui então, em Efésios, no capítulo 1, ele vai falar sobre a eleição do povo de Deus, sobre essa chamada da nova criação, sobre que nós devemos viver para a glória dEle, viver para a vontade dEle. E ele vai falar o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Ou seja, meus amados, na nova aliança nós passamos por esse processo de iluminação. E só entenderemos então de fato a palavra de Deus se entendemos também que existe uma obra do Espírito Santo que vivifica essa palavra. A palavra e o Espírito Santo, elas andam juntos para nós hoje. Amém? A palavra falando é Deus falando. É o Espírito Santo falando através da sua palavra. Então o Espírito Santo, ele fala conosco. Quando abrimos a palavra, aquilo não pode ser apenas um conhecimento. Muitas vezes, pessoas podem se tornar enfraquecidas equivocadamente, achando que por muito estudar teologia ou por muito estudar o conhecer de Deus, se tornarão frias espiritualmente. Mas é porque essas pessoas não entenderam que o Espírito Santo age neste conhecimento. Então, a leitura bíblica, a leitura da palavra, ela pode sim se tornar um ativismo religioso, se nós não nos atentarmos de que devemos amar também ao Deus da palavra. Que devemos nos relacionar com o Deus da palavra, que devemos entender a obra vivificadora do Espírito Santo através da palavra. Senão, amados, se tornam apenas diretrizes de checklist que devemos obedecer. Uma vida chata, onde temos que cumprir aquele rito religioso. Mas amar a Deus acima de todas as coisas, brotará em nossos corações o desejo de conhecê-lo de uma forma pura. E essa é a iluminação, para que possamos olhar para a palavra e ela possa falar conosco. Agora não existem mais escamas em nossos olhos, agora nós podemos ver.
Nós podemos ver o Jesus. E essa é a graça do Evangelho. Deus se revelou através de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. John Golden Gate, um teólogo erudito, vai falar o seguinte: o povo de Deus é sempre tentado a olhar para o mundo da mesma maneira que outras pessoas. Mas um dos propósitos das Escrituras é nos levar a enxergar as coisas com uma ótica diferente. A iluminação de Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Fala sobre Deus trocar a nossa perspectiva, Deus trocar a nossa ótica para que possamos ver como Deus vê. Para que possamos ser coerentes quando olharmos para o próximo, ver Ele como Deus vê. Para que possamos perdoar e andar em amor e cumprir a lei de Deus e amar o próximo e amar a Deus. Porque agora vemos como Deus vê, Ele nos convida a isso. Mas para isso precisamos nos relacionar com o Deus da palavra e com a sua palavra. Muitas vezes acontecem dois extremos, onde muitos se dedicam apenas à palavra e não entendem que a obra do Espírito Santo está vivificando aquela palavra a todo momento e falando aos nossos corações. Outros, em outro extremo, desconsideram a palavra e apenas querem viver de experiências místicas. Mas Deus é um Deus de equilíbrio que fala por meio da sua palavra e continua falando hoje por meio do seu Espírito, na palavra e também através de nós. Vocês me entendem? Então nosso Deus é um Deus que fala. E muitas vezes, meus irmãos, e agora eu quero que vocês abram em 1 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. Amém. 4, versículo 1. Vamos lá. Eu vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora abrir então em Timóteo. Amém? E agora o que eu quero trazer, começar agora a trazer um entendimento do seguinte. Amém? Se desejamos, se entendemos agora que a palavra de Deus é Deus falando, se entendemos que através do Filho de Deus se revelando para nós, o seu evangelho se torna também hoje a mensagem que virá nos salvar. Essa mensagem deve estar em nossas bocas e também em nossos corações, a identificação com Cristo Jesus. Devemos entender que existe então uma obra que o Espírito Santo realiza por meio da sua palavra. Amém? Então, a mensagem do Evangelho de Deus por Cristo Jesus, ela é digna de toda aceitação. É isso agora que Timóteo vai afirmar, que Paulo vai afirmar a seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo, a mensagem do Evangelho é digna de aceitação. Vamos entender um pouco dessa carta, então. Paulo aqui escreve, a gente não sabe ao certo, eu vou ler tanto uma citação de 1ª como de 2ª Timóteo. A gente não sabe ao certo a primeira carta, onde que Paulo estava quando escreveu essa carta. Amém? Mas a segunda a gente já pode ter uma definição de que ele estava assim em Roma, muito provavelmente já preso, sabendo que seria condenado. Então, ele escreve a Timóteo que está em Éfeso, pastoreando uma igreja. Amém? Glória a Deus. Então aqui nessa carta, o que o apóstolo Paulo vê como suma importância? Aquele jovem Timóteo era um pastor de uma igreja. Esse era o início da era da igreja, amém? Esse era o início do começo da igreja. Então Timóteo está naquela cidade ali, né, sendo um pastor daquele rebanho, daquelas pessoas. E Paulo então dá recomendações para Timóteo através dessa carta. É uma carta pastoral, amém? Ele não está se endereçando ali, possivelmente à igreja, mas é especificamente a uma pessoa, a Timóteo. Amém? Então ele vai lá ali, dá várias recomendações para Timóteo. E o que ele fala nessa carta? Ele vai falar
aqui no capítulo 4, bem no iniciozinho, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que ali Paulo estava querendo dizer? Que no começo da igreja, aquela era imprescindível, já existiam muitas pessoas que tentavam perverter o evangelho de Deus e o anúncio da doutrina cristã. Então, a gente sabe muito bem que ali o início da igreja está se fundamentando a maioria das doutrinas também da igreja, porque as cartas dos apóstolos, elas eram normativas para a igreja, elas passavam recomendações normativas, que até hoje nós as catamos como sendo as Sagradas Escrituras, amém? Glória a Deus. Então, essa palavra, a palavra que estava sendo escrita ali no Novo Testamento, eram palavras do próprio apóstolo Paulo para as igrejas e para pessoas também, e também as cartas dos outros apóstolos. Aquela era, gente, não era imprescindível. Eles precisavam ser firmes, eles precisavam defender a sã doutrina, eles precisavam com que tudo aquilo que as igrejas recém-criadas ali acreditassem seria um evangelho verdadeiro do Cristo Jesus e não falsas doutrinas ou falsos mestres que proclamariam suas ideias e suas filosofias. Vocês entendem a importância? Então Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Olha, Timóteo, eu sei. E ele está predizendo também. E nos últimos dias aqui, ele quer dizer sim, em algumas passagens, Paulo quer dizer sim com últimos dias, os últimos dias. Mas estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus foi assunto aos céus, amém? Então Paulo aqui está falando de algo que aconteceria naquela época, também conterrânea a Timóteo. Timóteo, vai se levantar muitas falsas doutrinas e muitos falsos mestres. Mas olha o que ele vai dizer para Timóteo no versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro do Jesus Cristo, nutrido com a fé verdadeira e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas das velhas, aqui quer dizer idosas mesmo, e exercite a piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Esta é a afirmação fiel e digna de toda aceitação. Ninguém despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Eu nem precisava explicar essa passagem, porque Paulo aqui é muito claro. Paulo aqui é muito claro. A única palavra que é digna de aceitação é a palavra verdadeira da mensagem e do evangelho de Jesus Cristo. E a doutrina à sua igreja. A palavra não se contradiz, ela é verdadeira em tudo o que fala. Ela é a autoridade sobre a vida de Timóteo, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Os apóstolos do Cordeiro, os apóstolos de Cristo, são uma autoridade naquilo que falam à igreja e continuam sendo autoridade hoje através das suas cartas e daquilo que ele fala a nós por meio do Novo Testamento.
É isso que nos constitui como igreja, de que sabemos que mesmo em uma época de relativismo, onde ventos surgirão para nos afastar da sã doutrina, estaremos firmados na rocha que é Cristo, na palavra de Deus, no evangelho de Deus, no evangelho de Cristo e na sã doutrina que foi pregada à igreja. Numa época decisiva, Paulo via a importância de defender a doutrina, para que as igrejas não fossem contaminadas por falsos ensinos. Por isso sua teologia é tão densa em suas cartas, pois ela era a doutrina da igreja e a autoridade sobre ela. De certa forma, Paulo evoca a autoridade da palavra sobre a vida de cada cristão. Ela é inspirada. Ela é uma autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Se somos o povo de Deus, se somos o corpo de Cristo, se Ele é o nosso Senhor, então a sua palavra é a nossa direção. Então a sua lei é o nosso deleite. Então o seu evangelho é aquilo que evoca das nossas gargantas para proclamar. Porque assim como Timóteo, pregamos em tempo e em fora de tempo. Mesmo jovens, mesmo idosos, nós proclamaremos, porque algo nos vivifica e nos chama a viver de uma forma diferente, porque Ele é o nosso Senhor. Então, assim como Timóteo, nós não nos amedrontaremos. Glória a Deus. Sabe o que ele vai falar com ênfase aqui que eu queria trazer no versículo 12? Timóteo, você vai pregar a palavra, porque você conhece a palavra. Mas Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Não com autoritarismo, mas com autoridade que lhe é revestida pela palavra de Deus. Porque você não fala de você mesmo, mas você fala da palavra de Deus. Então não seja autoritário, Timóteo. Não ache que pela sua força impositiva você vai conseguir que as pessoas, de certa forma, andem numa vida de piedade. Mas Timóteo, seja exemplo dos fiéis, porque você vai viver aquilo que você vai falar. Porque você vai ser coerente com aquilo que você prega. Seja exemplos dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque a palavra de Deus nos chama, nos convida a sermos piedosos. Nos convida a sermos coerentes. Devemos ser coerentes com a palavra que professamos, com o Deus a qual acreditamos. Vamos abrir agora em 2 Timóteo capítulo 3. Essa é uma das afirmações lindas dessa carta. E ela é muito usada pelos teólogos, amém? Porque é um dos versículos-chave para nós entendermos a inspiração bíblica. Mas vamos ler a partir do versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Ou seja, Timóteo, você vê aquilo que eu tenho falado. Você conhece a doutrina. Só que, Timóteo, você também conhece a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Vocês percebem como está tudo interligado? O modo que nós ensinamos deve ser ensinado também através da nossa vida. Não apenas a nossa boca, mas com as nossas vidas. As perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior. Ou seja, esses falsos testemunhos, eles irão de mal a pior. Uma hora, essas doutrinas que como o vento se levanta, elas vão cair. E se você se deixar levar por elas, você vai cair
junto com elas, porque todo o seu mundo de convicções irá desabar. Mas se você estiver firmado na verdade da palavra de Deus, os ventos podem se levantar, você estará firmado no bom fundamento que é Cristo Jesus e o seu evangelho. Glória a Deus. Permaneça nas coisas que aprendeu, nas convicções, por você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução de justiça. N.T. Wright vai falar em um comentário sobre esse versículo. É como se a Escritura fosse soprada por Deus, como um antropoformismo aqui, usando uma figura de linguagem para falar de um Deus que é transcendente, mas usando assim, é como se Deus tivesse soprado a sua própria palavra para essa igreja que estava florescendo. A Escritura não só nos dá informações verdadeiras de como nossa vida pode ser transformada, ela mesma fará parte desse processo. N.T. Wright fala. Glória a Deus. Sabe por quê? Versículo 17. Para que todo homem seja apto e plenamente preparado. Ou seja, a palavra nos capacita a estarmos preparados a tempo e a fora de tempo para as boas obras, a sermos coerentes. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, se juntarão aos mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Suporte os sofrimentos, mesmo que aquela falsa doutrina venha afagar o seu ego e se torne mais confortável para você seguir esse falso ensinamento. Permaneça firme na palavra, Timóteo, e você também. Vocês entendem? Por mais que aquela pregação ela afague o seu ego e mexa com os seus sentimentos, permaneceremos na palavra de Deus. Seremos alimentados não por um alimento qualquer, mas por um alimento sólido da palavra de Deus. Esse é o amor à palavra de Deus. Devemos amar a sua palavra, não apenas as palavras de bênçãos ou promessas, mas amamos a palavra porque ela nos baliza e ela conduz a nossa vida. Em momentos difíceis, em momentos fáceis, em momentos de sofrimento, não desistiremos de cumprir e de pregar e de acreditar que a palavra dela é verdadeira. Glória a Deus. De fato, Timóteo não tinha uma fé fingida. De forma alguma. Timóteo era capacitado. Timóteo conhecia a fé. Chegariam os dias em que pessoas teriam aversão a ouvir a verdade do Evangelho, se deixando enganar por palavras que lhe afagassem o ego. Mas Timóteo deveria ficar firme no anúncio da verdade do Evangelho, porque a palavra é digna de toda aceitação, pois ela nos revela o amor do Pai, ela nos instrui, ela nos corrige e em justiça. Não de forma injusta, porque nosso Deus é o justo juiz. Então, se Ele nos exorta e Ele nos corrige, meus amados, era para que possamos viver nos seus preceitos, porque Ele sabe o caminho de paz, Ele conhece o caminho verdadeiro.
E assim como ele estava instruindo aquela nação de Israel a andar por um caminho que ele sabia que era o melhor, hoje ele te convida a você caminhar nesse caminho. Caminhe no caminho da palavra de Deus, porque ela é vida para você. Ela deve nutrir, ela deve ser o pão que te alimenta. Ela deve ser a água que sacia a tua sede. Cristo foi assunto aos céus, mas Ele deixou a sua palavra, a sua presença dentro de nós através do Santo Espírito de Deus. Essas duas coisas, elas caminham tão juntas, amados. A palavra e o Espírito em nós. A palavra e o Espírito em nós. Porque amamos verdadeiramente a Deus, se faz necessário então nos fundamentarmos em termos um relacionamento íntimo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. E eu vou falar essa citação e vou encerrar por aqui, que eu já extrapolei meu tempo. Se buscamos ser coerentes com a fé que professamos, com o Cristo em quem cremos e com o corpo a qual pertencemos, precisamos então ser guiados pelo Deus que fala na sua palavra, pelo Evangelho que revela Cristo, e firmes na sã doutrina da igreja do Senhor. Amém? Podem se colocar de pé.